Boa noite, Dalcira. Boa noite aos ouvintes do Conexão. Prazer estar aqui na Vale. E como tu disseste, é bem verdade que a Defesa Civil ela está está subordinada ao gabinete do prefeito, né? Então, como eu sou o chefe de gabinete, ela responde a mim. E nós temos trabalhado muito para que a Defesa Civil seja melhor estruturada. Eu gostaria de ter trazido aqui o Franchini também, que é o comandante, é o nosso Vou superintendente. puxar as orelhas do Franchini, viu? Não, o Franchini está em Porto Alegre. Ontem eu ia bater na casa dele ontem de noite, porque ele não responde as ligações, né? Essa é uma dificuldade, mas deixa assim. Não, mas ele é orientado. Conversar. Essa é uma orientação do nosso prefeito Leandro Ballardini, de que temas políticos sejam tratados pelo gabinete e temas técnicos sejam tratados, então, pela Defesa Civil. É uma forma de proteger a nossa equipe, né? Que é uma equipe formada por técnicos bombeiros, né? Embora o Franchini tenha sido vereador, mas proteger dessas polêmicas, porque a função da Defesa Civil é estar comprometida com o atendimento da população, não ficar entrando em polêmica gratuita. A questão das capas de chuva é verdade, só tinha uma quando nós chegamos, e há realmente uma ruptura entre as informações que restaram da Defesa Civil passada, né, e o que disseram que deixaram e o que nós encontramos efetivamente, né? Então, a gente tinha uma Defesa Civil que era muito elogiada, que fez trabalhos exemplares, né? Nós temos Cachoeira do Sul tem um plano de contingência que está entre os melhores do estado, e eu não tenho dúvida disso, que foi realizada pela equipe passada. Nós temos e tivemos reconhecimento, tivemos um trabalho muito efetivo em 2024, durante a maior tragédia da história deste município, daquela Defesa Civil, que é formada em parte por servidores de carreira. Mas durante a transição, no momento em que o prefeito, por exemplo, foi visitar a Defesa Civil para fazer o processo de transição, antes disso, né, uma vez eleito o prefeito, havia uma pressão para manter a mesma equipe, né? Mas quando o prefeito foi lá para fazer a visita, e já havia a informação dada de que ele nomearia pessoas da sua confiança, nós tivemos... o prefeito não foi nem convidado para sentar, né? Colocaram 4 pastas em cima de um balcão e disseram para ele: está tudo aqui, é só chegar, pegar as pastas e sair trabalhando. Bem, não foi assim que funcionou. Nós chegamos, imediatamente houve um caso, logo no início do ano, um caso de um temporal em que nós tínhamos demandas que não eram atendidas. Mais do que isso, nós procuramos as pessoas que faziam parte da Defesa Civil, e muitas delas foram transferidas, inclusive, no final do governo Ângela. Aliás, que fique claro, o coordenador da Defesa Civil foi demitido pela Ângela Chu, prefeita, até o final de 2024, não pelo prefeito Ballardini. Ele tinha um cargo em comissão. Ele era chefe de uma equipe, ele era superintendente da Defesa de uma Civil, equipe da confiança da prefeita Ângela Chu, né? E como tal, ele foi demitido por ela no dia 31 de dezembro. assim como outros cargos de confiança. Como todos os outros cargos de confiança. Bem, quando houve o primeiro temporal, antes ainda do primeiro temporal, nós pedimos ajuda para o pessoal que era da antiga Defesa Civil, para pelo menos ajudar as pessoas que estavam entrando a encontrar algumas coisas que precisava. O pessoal se negou. Eles disseram: não. Nós saímos junto com o Júnior, que era o chefe da Defesa Civil. É um problema deles, não é um direito que eles têm, mas a Defesa Civil, no momento que nós precisamos, nós tínhamos 170 pessoas trabalhando pela Defesa Civil. Quais eram eles? Os CCs e os FGs, que deram suporte ao Franchini naquele momento e ao Ismael, que é o outro servidor da Defesa Civil, inclusive Ismael, que é hoje primeiro suplente do MDB em função do problema de saúde do Marcelo Figueiró.
Hoje, bom, o prefeito fez uma seleção, né? Nesta seleção foram contratados... Deixa eu só fazer um parênteses. O primeiro suplente do Marcelo Figueiredo é a Adriana Paladino. Não, eu estou dizendo diferente. Eu estou dizendo que hoje o Ismael é o primeiro suplente, porque a Adriana Paladino está na vaga. Tá, entendi. Né? Enquanto o Marcelo Figueiredo está... 180 dias, até para quem não sabe, né? O Marcelo Figueiredo está fazendo tratamento de saúde e pediu o afastamento da Câmara por 180 Esperamos dias. Esperamos que ele se recupere logo aí e nos dê o prazer do seu trabalho lá na Câmara. Bueno, então o prefeito fez uma seleção agora com mais 2 especialistas, o sargento Paulo Ricardo, né, que foi comandante dos bombeiros em Cachoeira do Sul. É um homem com um talento extraordinário, se aposentou recentemente dos bombeiros. Recentemente, eu digo 2 meses atrás, no máximo. É porque até o verão ele estava nos dando entrevista como comandante do Corpo de Bombeiros. Comandante do Corpo de Bombeiros. Um resgatista especializado, trabalhou diretamente no Vale do Taquari durante a maior tragédia da história do Rio Grande do Sul. E o outro é o Bruno Caspani, que além de ser neto do Dr. Caspani, né? Ele é resgatista, bombeiro, atuou como salva-vidas já por 2 anos e colocou seu currículo à disposição do município e foi chamado, selecionado. Bem, é verdade, nós só temos, hoje nós temos 5 pessoas dentro da Defesa Civil e temos uma capa de chuva. Né? 5, tá, mas é a pergunta que a cidade se faz. Né? Inclusive eu te mandei essa pergunta ontem, né? Uma defesa civil que é considerada uma das melhores do país, não ter equipamentos EPIs, não tem nada lá, Cleiton? Não, a gente está recebendo até demanda de livro de atas, e nós achamos um livro de ata todo rasgado numa gaveta, entende? Então, nós tínhamos uma imagem de uma defesa civil extremamente eficiente, competente, e eu atesto que, em termos de plano de contingência, ela foi, que vários atendimentos foram extremamente importantes que eles fizeram. Eu mesmo cansei de elogiar o trabalho feito pela Defesa Civil de Cachoeira do Sul. Tenho amigos que faziam parte, mas ela chegou num ponto em que o prefeito resolveu que a Defesa Civil de Cachoeira do Sul não tem dono, né? Nem pode ter. Né? Os donos da Defesa Civil de Cachoeira do Sul são as pessoas que pagam impostos nessa cidade. E diante disso, o que eu posso te afirmar é que quem entrou na Defesa Civil não encontrou as coisas que diziam que estavam lá. Bem, uma das explicações que nos deram é que muita coisa era comprada particular, que em função de não ter recursos do município disponíveis, os próprios servidores ou CCs da Defesa Civil compravam parte dos seus equipamentos. Né? O que houve com isso eu não sei, também não nos interessa, porque se era particular não pertencia ao município. O nosso interesse é exclusivamente... Sim, mas dentro do patrimônio tem que ter a descrição do que era, e do que é, e do que tem, e do que não tem lá dentro. Mas essas listas, elas são... É difícil te falar o que havia e o que há, porque as listas também não existem. Né? Existe na Câmara de Vereadores, chegou a circular uma listagem do que haveria do ano passado. Mas para nós ela é uma listagem que não chegou na nossa mão. Né? Então ainda demanda, e essa é uma tarefa que eu determinei para o superintendente Franchini, que seja feito um levantamento não apenas do equipamento disponível, mas também de todos os empenhos realizados até agora. E aí sim, nós vamos ter efetivamente, e junto ao patrimônio do município, todas as informações do que realmente está lá e do que foi empenhado. O que foi empenhado e não está lá vai ter que ser procurado na forma da lei, né? Sim, porque definitivamente o que foi empenhado significa que foi dinheiro público que foi comprado. Seja bota de borracha, seja corda, seja lona, seja capas de chuva. Eu te digo que eu prefiro acreditar, até porque eu conheço muitas das pessoas que lá estavam, que se tirou muito do bolso para fazer muita coisa na Defesa Civil. Talvez a Defesa Civil funcionasse muito bem em vários aspectos, e eu sou uma pessoa que reconhece muito isso, e elogio muito isso.
mas muita coisa tirada do bolso e do sangue das pessoas que lá estão, e do suor das pessoas que lá estão. Isso nós estamos, se nós voltarmos a fazer um review aí da Secretaria de Obras, Secretaria do Interior, muito dinheiro saiu do bolso dos secretários, dos diretores, para comprar peças, né? Que nem passa lá pela licitação ou pelo empenho. Não, quando tu precisa, por exemplo, tem uma patrola só numa determinada secretaria, quebra, e tu precisa de 90 dias para fazer uma licitação por uma peça de R$200, o secretário tira do bolso. Não tem, você não consegue trabalhar. Então, assim, todo secretário, e quem já passou por lá e quem vai passar por lá, sabe que todo secretário, o salário dele é metade, geralmente fica para compra de peças e coisas, porque se a gente vai esperar uma licitação, nós vamos ficar trabalhando em Cachoeira sem nenhuma patrola em pouco tempo. Bom, nós temos aqui, por exemplo, alguém me mandou aqui, o prazo está acabando, órgãos e entidades públicas ficam até amanhã, é o último dia para participar da intenção de registro de preço, né, que é a aquisição de EPIs e materiais de resgate de fauna, reforçando a segurança e agilidade no atendimento a emergências. Então parece que tem um prazo para ser vencido aí, para compra de EPIs do Ministério da... Deixa eu ver qual é o Ministério. É bravo, vou ter que trocar de óculos, né? É o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. Tem um prazo se vencendo. Eu não tenho conhecimento se a Prefeitura se habilitou a isso, né? Até porque a Prefeitura tem algumas dificuldades com alguns dos convênios pelos débitos que ficaram, mas em si, tratando da Prefeitura ter se habilitado, provavelmente, inclusive, já está encaminhado. O que eu tenho de ótimas notícias é que nós tivemos... anteontem recebemos a notícia de uma emenda de um deputado federal de R$50 mil, destinando recursos para a Defesa Civil de Cachoeira do Sul. E ontem a vereadora Daniela foi efusivamente agradecida pelo prefeito, também conseguiu, junto ao presidente MacGyver, e a mesa diretora destinou antecipação de mais R$50 mil em recursos para a Defesa Civil. E esses valores vão ser usados no quê? Exatamente na compra de materiais, equipamentos. Bem, a gente recentemente também, outra boa notícia é que os computadores da Defesa Civil, os 5, estão funcionando. Quando a gente chegou lá só tinha um funcionando e os arquivos, o que não estava corrompido, tinha sido formatado. Então nós chegamos lá com informação mínima, né? Não, mas aí, secretário, me diz uma coisa, Cleiton, me permita te chamar de tu, né? Porque, claro. Significa que houve um desmonte dentro da Defesa Civil, porque você está rodeando para chegar a isso. Então, eu vou te fazer a pergunta curta, reta. Não necessariamente, eu acho que eles houve esse desmonte, porque se tem eu acho que eles trabalhavam formatado, se programas foram deletados, se... Não, eu já penso diferente, eu penso que isso não veio a público, mas a Defesa Civil passada já trabalhava abaixo do limite mínimo de estrutura, né? Eu acho que estava dando muito mais sangue, muito mais amor à causa do que propriamente... foi atendida com a estrutura necessária. Porque a gente sabe a penúria que vinha à Prefeitura Municipal. Então, eu não de forma alguma, eu quero dizer que levantar qualquer suspeita sobre qualquer pessoa. Eu sei que as pessoas que lá trabalhavam, pagavam para trabalhar, em muitos momentos. Então, eu acho que, na verdade, a Prefeitura não deu o suporte que as pessoas precisavam para trabalhar. São duas coisas separadas. Existe aí um problema político, uma decisão política de romper com uma equipe que vinha até então, ou com a coordenação de uma equipe que vinha até então, e existe a tentativa agora de criar outra equipe, e não só isso, é compromisso do prefeito municipal de realizar concurso público, para que se tenha uma defesa civil concursada dentro da prefeitura. E sendo uma defesa civil de Estado, no caso, e não de governo, né? Porque de Estado, nós exato. Vamos treinar, nós vamos qualificar, e quando eu digo nós, é porque é dinheiro que sai do bolso de todos nós, para qualificar uma equipe, troca de governo, vai todo mundo embora. E não só isso, a gente vai aproveitar que o Paulo Ricardo tem toda essa bagagem dele e capacidade para produzir cursos, nós queremos formar pelo menos 80 brigadistas dentro da prefeitura, sendo que a metade obrigatoriamente vai ter que ser servidor de carreira. Quando nós entramos para fazer o carnaval, e isso não foi divulgado, mas
Para a gente fazer o carnaval, a gente teve que quase que implorar para algumas pessoas trabalharem, porque precisava de um número mínimo de brigadistas na rua. E a prefeitura não tinha isso. Então, nós tivemos que fazer um esforço gigantesco para que nós chegássemos ao número mínimo de brigadistas, para que os bombeiros nos autorizassem a fazer o carnaval. Quer dizer, só para a tia Maria, que está lá em casa, para entender, o que são os brigadistas? São aqueles civis que são treinados para atender situações de emergência. Por exemplo, pegou fogo no container lá da Avenida, na Júlio de Castilho, na hora do desfile da Escola de Samba. Claro. Pegou fogo lá no carro alegórico. Vamos bater na madeira que isso nunca aconteça, claro, né? Alguém desmaiou no desfile, né? Então, claro, nós temos as ambulâncias, tem o socorrista, mas nós temos que ter o brigadista, que ele vai isolar a área, ele vai fazer o primeiro atendimento, ele vai impedir que as pessoas acumulem em cima de uma pessoa que está passando mal, etc. E agora a nossa Defesa Civil está habilitada, capacitada, e a gente quer já, em junho, começar os cursos de brigadistas. E nós não vamos fazer só o curso que esses atuais brigadistas têm, que eles só têm o curso de 5 horas inicial. Nós vamos fazer as 3 etapas até o nível mais alto hoje exigido, porque nós queremos deixar uma capacidade de atendimento dentro da prefeitura de Estado, não de governo, como tu disseste. O que até também para explicar para a tia Maria, quando é de governo, trocou de governo, troca tudo, né? Agora, exato, quando é de Estado, é o concursado, é o funcionário de carreira que vai ser treinado, independente do próximo prefeito ser o Cleito, a Dalcira, a dona Joana ou o seu José, vai continuar. Vai continuar e vai ter estrutura. Vai continuar lá trabalhando. Bem, a gente hoje trabalha com um bordão que é o seguinte: todo mundo é defesa civil. Prefeito, cada reunião que faz, que tenha seu CC, seu secretariado, ele diz, todo mundo é defesa civil. E nós estamos atualizando o plano de contingência. Hoje o nosso plano de contingência já tem especificamente quem vai aonde fazer o que a cada momento, né? Então, eu, por exemplo, né, que estou com a minha carteira de motorista cassada, eu tenho que ser telefonista, porque eu não posso me deslocar. Mas por quê? Deixa eu perguntar, como assim o secretário de governo... Depois eu te conto. Tá, então... Depois eu te conto. Tá bom. Mas, então, a gente tem, e até porque em função do gabinete também, eu tenho uma autonomia para acionar o secretariado e para cobrar, né, que um funcionário da Defesa Civil às vezes não tem. Então a minha função é ficar lá na coordenação, juntamente ali com o Franquini, o prefeito, por exemplo, vai para a linha de frente, né? A dona Dulce não pode ir para a linha de frente, né, em função dos seus problemas de saúde, e fica ali comigo também. Mas o prefeito, todo mundo trabalha. O prefeito, eu já puxei as orelhas dele aqui no ar, porque ele não tinha, sem equipamento nenhum, tá puxando o pneu dentro de água suja, riscando pegar uma leptospirose, uma hepatite, enfim. Ele tá muito motivado. Foi um mau exemplo. A Defesa Civil não deve ter concordado com isso, e muito menos o pessoal de saúde, né? Então, é possível. Mas o prefeito, ele tá muito motivado, né? Bom, de qualquer maneira, agora nós temos uma emenda parlamentar de 50 mil, o adiantamento de mais 50 mil da Câmara de Vereadores, do seu orçamento. Sim. Soma isso, 100 mil reais. Dá para fazer alguma coisa? Sim, o Franquini já está estabelecendo, já havia estabelecido uma lista de demandas, né? Nós também recebemos doações, nós recebemos agora uma série de doações de colares cervicais, né, para atendimento. Então, o Franquini está fazendo uma relação do material que precisa. Parte de uma dessas emendas é para compra de uma... vamos ver se eu consigo explicar. É um reboque para motonáutica, que é para carregar vítima na água, né? Então, se tu tiver uma pessoa que precisa ser imobilizada, ela vem... tu usa um jet ski, que é uma motonáutica, né? E essa pessoa vem rebocada, né? Então, é uma espécie de uma maca flutuante, né? E que será adquirida também para atender a Defesa Civil. Mas a Defesa Civil tem 2 caminhonetes, não falei memória? É uma caminhoneta e um carro, um Onix, eu acho que é. Né? Tem um barco. Um barco. Né? Quer dizer, quanto a isso, está tranquilo. Não, isso está tranquilo. O que faltou realmente... É a miudeza. Assim, a miudeza. É uniforme, não sei o quê. Que eu tenho, para mim, a convicção
de que que eram coisas que os próprios servidores estavam comprando, né? Porque a prefeitura não dava a estrutura necessária. Né? Mas vai ser feito esse levantamento aí dentro do que foi empenhado, que não foi, Nós que foi somos obrigados comprado. a fazer, né, Dalcírio? Porque a gente tem que fazer um relatório de patrimônio, porque pelo menos daqui a 4 anos, né, 3 anos e meio, muda o prefeito e nós temos que entregar pelo menos melhor do que recebemos. Mas a gente tem que prestar contas desse patrimônio, né? Então é aquela coisa, se tu não faz o levantamento de patrimônio, tu passa a ser responsável por ele. E tu vai ter que dar conta, né? Então, mas isso acontece em toda a prefeitura. Isso é da rotina do serviço. Todas as secretarias estão fazendo. Se o levantamento tivesse sido feito lá na época da transição. Algumas secretarias conseguiram fazer, né? Outras não. Porque a gente também, o setor de patrimônio tem 2 pessoas trabalhando, né? E uma delas teve problemas de saúde, precisou sair um bom tempo. Inclusive o prefeito, né, deu o exemplo aí de doação de sangue para esse servidor. Então a gente tem a prefeitura, a estrutura da prefeitura hoje precisaria, e eu tenho até medo de dizer isso, porque eu posso estar falando um indicador menor do que o necessário, mas hoje a prefeitura, para funcionar a pleno, ela precisaria de pelo menos umas 350 pessoas a mais. Dinheiro para pagar tudo isso? Pois é, ela não tem, porque ela não tem dinheiro para pagar, mas especialmente técnicos. Nós precisamos de engenheiros, de médicos, de enfermeiros, de biólogos, nós precisamos de gente de alta capacidade e auxiliares administrativos, que a prefeitura hoje cata um auxiliar administrativo. Eu, graças a Deus, consegui um, mas tem secretaria que não tem auxiliar administrativo, que é quem faz todos os processos. Né? Então, bom, a Defesa Civil está fazendo um trabalho que a gente respeita muito. Agora nós tivemos aquele momento impactante aí, de quase 200 milímetros de chuva num dia e meio, né? E atendeu-se todo mundo. Tivemos que retirar famílias lá da beira do Arroio Amorim de novo, porque as pessoas talvez não saibam, mas o Arroio Amorim, na enchente, ele mudou o traçado. Ele avançou sobre as casas, ele saiu do leito original e ele avançou sobre as casas. Ele está entrando numa vila. Também, né? Isso, nós entramos com um processo agora no projeto Desassorear do Estado e estamos pedindo teve aqui o ministro da Reconstrução, nós encaminhamos para ele também um pedido de recursos especificamente para dragar e limpar o Amorim, né? Inclusive para colocar duelas onde tem pinguela, que é uma vergonha que a cachoeira ter pinguela para as pessoas passarem de um lado para outro da cidade. Já faz tanto tempo que pinguela tinha, quando eu vinha lá da Cancha Velha, aqui pela General Portinho, que a gente vinha lá atalhando, né, para chegar ao João Neves para estudar. Eu passava em pinguela lá no Arroio Barriga, lá no Cortado. É inadmissível que em pleno século XXI não é possível, pinguela. Não é possível, a gente tem que melhorar isso. Cleiton Santos, obrigada pela participação, pelas informações, volte sempre, foi um prazer receber. É só me convidar que eu venho. Tá certo, então. Muito obrigada, uma boa noite. Abraço, tchau.